Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as renovações, contratações ou possíveis contratações do Inter. E esse elenco do Inter pro ano de 2026, já ia falar ano que vem, 2026. Eu acho que é um pouco preocupante, tá? Sobre isso que eu vou falar após a vinheta. Até hoje, até esse dia 8 de janeiro aqui, o Inter não teve nenhuma grande mudança considerável no seu elenco. O Inter teve aí algumas renovações que já eram esperadas, que iam ser anunciadas. O Inter teve a compra do Carboneiro, o Inter teve renovação com o Braga, o Inter teve renovação com o Bruno Henrique, o Inter teve renovação com o Alan Patrick, o Inter teve saída de jogadores como o Ricardo Matias, o Vitão. O Vitão já era de se imaginar que ia sair, o Inter concluía essa negociação no dia 28 de dezembro, já era imaginável, né? É até melhor para a carreira do Vitão, pensando em algo mais na carreira dele. Eu acho que o Vitão foi um baita zagueiro que passou pelo Inter, a gente lamenta pelo bom jogador que ele é, mas é merecido. A gente imagina que no Flamengo ele possa ter oportunidades que no Inter ele não teve. Vai que, jogando muito bem no Flamengo, ele consiga ter uma vaga na seleção no próximo ciclo, obviamente. Esse ano de Copa, creio que já esteja encaminhado que não, mas nos próximos ciclos eu imagino sim que o Vitão tem capacidade para a seleção. Aí, assim, teve algumas coisas que eu não entendi muito bem. Por exemplo, Bruno Henrique. Não achava necessário. Tá? Eu acho que o Bruno Henrique não era necessário haver uma renovação. Carboneiro, me preocupa o tempo de contrato. Porque se o Carboneiro der errado esse ano, se o Carboneiro seguir o exemplo do Wanderson, seguir o exemplo do Wesley, seguir o exemplo do Bernabei, seguir o exemplo de jogadores que o Inter renovou e não vingaram, não deram certo, ou que o Inter comprou e não deram certo, pode ser um ano ruim dele, o Inter vai ter mais uns 2, 3 anos aí, vai fazer o que com ele? Até 2029, né? Vai fazer o que com ele? Né? Então, e ele é um jogador que já me parece às vezes meio descompromissado, tomou uns cartões ali, tem bem essa coisa. Eu não sei, eu acho que foi muito tempo de contrato, tá? Foi muito tempo de contrato. O Alan Patrick também me preocupa um pouco se não vai ficar cansativa a relação, né? Se não vai ficar cansativa a relação Alan Patrick e Inter, mas beleza, o Alan Patrick a gente entende, ok, eu acho que é o único que não se contesta. Braga, talvez pelo Inter não ter capacidade de repor, nem financeira e nem na questão de trazer um grande nome, o Inter não tem capacidade também de trazer um grande lateral. Até vai, tá? Até acho que o Brian Aguirre, ok, tá? Agora, outra situação também que se levantou era o Alex Sanches. Assim, eu não levei a sério nem um minuto, tá? Eu não levei a sério nem um minuto sequer a possibilidade do Alex Sanches, porque não faz nenhum sentido, né? Já é um jogador de 37 anos e mais. É um baita jogador? É um baita jogador. Seria uma ótima contratação? Seria uma ótima contratação. Eu era muito a favor. Mas eu não acreditei que pudesse acontecer, porque o Inter não tá nesse mundo. O Inter não tá no mundo de trazer Alex Sanches, tá? O Inter não tá nesse mundo. Essa não é a realidade do Inter. A realidade do Inter não é Alex Sanches. A realidade do Internacional não é Alex Sanches, tá? Então não me surpreende que tenha sido descartado logo depois. Se especula agora o nome do Félix Torres. E cara, sobre o Félix Torres, tá? Vamos lá. Não dá para entender muito bem o porquê da contratação do Félix Torres, porque o Félix Torres seria um jogador para ser substituto do Vitão. Primeiro, o Félix Torres é totalmente diferente do Vitão, eles não são iguais. Segundo, o Félix Torres teve um ano muito ruim no Corinthians, de muito mais erros do que acertos. Os corintianos estão, em maioria, em unanimidade, celebrando a vinda do Félix Torres para o Inter. Está encaminhado, se confirmar, se não houver nenhuma grande mudança, Félix Torres é do Inter. Eu não entendo o porquê dessa contratação. Félix Torres não é o Vitão. Félix Torres não tem nada a ver com o Vitão. Então é um jogador de característica totalmente diferente para substituir o Vitão. Não me parece uma contratação que vai vingar muito não, tá? É um jogador que está vindo do Corinthians, então é mais aquele padrão de jogador que não deu certo lá no Flamengo, não deu certo no Corinthians, não deu certo lá no meio do país. Traz para o Inter, traz para a dupla Grenal. Eu não gostei muito. Tomara que ele venha. Ou melhor, tomara que se ele vier dê certo, tá? Eu não tô dizendo tomara que ele venha porque eu não contrataria. Mas tomara que ele vindo dê certo. Tomara que ele me surpreenda. Tomara que o Félix Torres nos surpreenda positivamente, se ele vier. Entendeu? Porque pra mim não faz muito sentido essa contratação. Então o Inter faz alguns movimentos no mercado, mas que eu não vejo muito sentido. Por enquanto o Inter não fez nenhum movimento expressivo. Mas eu entendo, tá?
Eu entendo que o Inter não tem capacidade de fazer nenhum grande movimento. O Inter não tem capacidade de contratar jogador para lotar aeroporto. O Inter não tem capacidade de trazer uma estrela. O Inter não tem capacidade de fazer um all-in. O Inter não tem capacidades financeiras disso. E até acho que o Inter não pode apresentar um projeto muito encantador. Até porque o Inter não está na Sul-Americana e o Inter não está na Libertadores. Então, qual é a solução? Bom, o Inter trouxe o Fabinho Soldado. Já deu coletiva, foi anunciado. E eu acho que ele tem que ser criativo. Eu acho que o Inter precisa ser criativo, sabe? O Inter tem que ser criativo. O Inter tem pouco, e com esse pouco que o Inter tem, o Inter precisa ser criativo. O Inter tem que fazer do pouco alguma coisa criativa para tentar trazer algum nome diferente, para tentar trazer algum nome que possa ajudar. Porque se a gente for parar para olhar, o Inter tem um elenco muito fraco, tá? O Inter tem um elenco muito fraco, e o Inter tem um banco de reservas também muito fraco, tá? Se tu for parar para olhar, o banco de reservas do Inter tem muitos jogadores jovens, tipo Raikkonen, Iago Noal, o Antony, que é o goleiro, Ivan, que pode revezar ali com o Rocher, beleza. Mas o Inter tem jogadores como, por exemplo, Bruno Tabata, que não, né, ele não é jogador para jogos decisivos. Tu tem ali Ronaldo, Richard, Cleiton Sampaio, Juninho, entendeu? Então, tu tem Vitinho. Ah, o Vitinho ok, mas tu tem jogadores no banco que não são a nível de competitividade, não são à altura. Se acontecer de lesionar um jogador teu, já é uma posição perdida. Se acontecer de tu ter algum jogador suspenso, já é uma posição perdida. O Inter não tem dois times. Hoje, o Pesolano vai olhar para o banco, o Pesolano não tem nenhuma solução no banco de reservas. Hoje o banco de reservas do Inter é muito fraco. O banco de reservas do Inter é muito fraco. Então, ao todo, o Inter tem um elenco fraco. Tá? E isso me preocupa. O Inter tem um elenco fraco. Hoje o Inter tem um elenco fraco. Hoje o Inter tem um elenco limitado. Hoje o Inter não tem banco. Eu acho que há nessa janela agora diferenças entre Grêmio e Inter, tá? Eu não acho que o Grêmio esse ano vai ganhar a Copa do Brasil ou brigar por título de brasileiro. Acho que não. Mas eu acho que o Grêmio talvez esteja... E aqui tá falando um colorado, com a camisa do Inter. Ó. Acho que o Grêmio está fazendo alguns movimentos para tentar brigar pelo G6. E poder não fazer um ano tão ruim. E até acho que a janela do Grêmio e a forma que o Grêmio tem se mexido é melhor que a do Inter. O Grêmio está montando um elenco melhor que o Inter. Tem ali o William, o Arthur. Os jogadores que tu vê eles especularem, olharem no mercado, ainda que não dê certo, são jogadores bons, tá? São nomes bons. O Inter, por outro lado, tu não vê esses movimentos. Tu vê renovar com os jogadores, aí tipo, Alan Patrick faz sentido, mas Bruno Henrique, fazer um contrato tão longo assim com o Carboneiro, então só teve a saída significativa do Vitão. O mercado já é um jogador com uma idade avançada, então deve estar na última ou penúltima temporada dele pelo Inter. Não vai ter muito mais temporadas à frente. E o Inter não tem banco. Então me preocupa bastante o ano do Inter, tá? Eu acho que o ano do Inter esse ano, por enquanto, até esse dia, olhando para elenco, eu acho que a única coisa que o Inter pode ganhar é o Gauchão. E não sei se o Inter vem como favorito. Isso vai depender bastante das primeiras atuações das próximas semanas. O Inter defende o seu título, beleza, mas não vejo o Inter com todo aquele favoritismo que entrava nos anos anteriores, entendeu? Mas a gente vai falar mais sobre o Gauchão na sexta-feira aqui. Mas me preocupa, tá? Eu acho que é um ano que o Inter vai brigar para não cair. Acho que a briga do Inter é no máximo ali. Olha, se ficar ali em nono, oitavo, fez um ano muito bom. Copa do Brasil eu não tenho muita expectativa, porque assim como o Inter pode estar bem no Brasileirão, pega daqui um pouco um América numa noite ruim, o Inter cai para América. Pega numa noite ruim, cai para o Fluminense. Então eu não sei, depende da noite do Inter, depende da fase do Inter no contexto da noite. O Inter pode estar numa noite ruim e cair para um time de Série B, como aconteceu em anos anteriores. Então eu não sei, né? Seria maravilhoso se o Inter se espelhasse em Vasco, em Corinthians e avançasse aí na Copa do Brasil. Mas Brasileirão esquece, tá? Nenhuma chance de Brasileirão. Se o Inter começar ganhando nas primeiras rodadas, não é para brigar por título. É pra não ficar na parte de rebaixamento da tabela. Entendeu? Esqueça um título nacional. O único que poderia, talvez, é a Copa Sul-Sudeste, mas vai depender muito de como o Inter vai encarar. E o Inter ter um time, entre aspas, melhor ou ser maior do que os seus adversários da Sul-Sudeste não quer dizer nada, uma vez que o Inter nos últimos anos, se tu for olhar o retrospecto do Inter em Sul-Americana nos últimos anos, em algumas eliminações de Copa do Brasil nos últimos anos, ou até no próprio Gauchão, fora o ano passado. Então eu acho que tem esses pontos aí que sim, cabem preocupação e que eu acho que esse ano há uma diferença no começo de ano colorado. Diferente dos outros anos em que tu começava o ano pensando, vamos ver pelo que a gente vai brigar pro título esse ano. Eu acho que esse ano ele é mais realista.
Ele traz mais pra uma realidade. É brigar pra não cair, se conseguir ganhar o Gauchão aqui, maravilha, vai poder soltar uma corneta no Grêmio. Inclusive já estão com corneta aí por causa da data do Grenal, mas eu vou falar sobre isso amanhã. Que eu quero fazer um vídeo só sobre Gauchão nessa sexta-feira. Então eu acho que é mais esse momento de encarar a realidade aí.